República Popular da China, conhecida simplesmente como China, é o maior país da Ásia Ocidental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhões de habitantes, quase um quinto da população da Terra. É uma república socialista governada pelo Partido Comunista da China, sob o sistema unipartidário e que tem jurisdição sobre 22 províncias, 5 regiões autônomas: Xinjiang, Mongólia Interior, Tibete, Ningxia e Guangxi. 4 municípios: Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing. E 2 regiões administrativas especiais com grande autonomia: Hong Kong e Macau. A capital da China é o Pequim, com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados. A República Popular da China é o terceiro ou quarto maior país do mundo em área total e o terceiro em área terrestre. Sua paisagem é variada com florestas de estepes de desertos, como os de Godi e Taklamakan. No norte, seco e frio, próximo da Mongólia e da Sibéria, Rússia, e florestas subtropicais no sul úmido e quente. Próximo ao Vietnã, Laos e Mianmar, o terreno do país a oeste é a alta latitude, com a Himalaia e as montanhas Tian Shan, formando fronteiras naturais entre a China, a Índia e a Ásia Central. Em contraste, o litoral leste da China continental é de baixa altitude e tem longa faixa costeira de 14.500 quilômetros, delimitada a sudeste pelo Mar da China Meridional e a leste pelo Mar da China Oriental, além dos quais estão Taiwan, Coreia, Norte e Sul e Japão. Qin começou a conquistar vários reinos para formar um império único. O país expandiu-se, faturou-se e reformulou-se várias vezes. A República da China, fundada em 1911, após a queda da dinastia Qing, governou o continente chinês até 1949. Em 1945, a República Chinesa adquiriu Taiwan do Império do Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na fase de 1946 a 1949 da Guerra Civil Chinesa, o Partido Comunista derrotou o nacionalista no continente e estabeleceu a República Popular da China, em Pequim, em 1 de abril de 1949, enquanto o Partido Nacionalista mudou a sede do seu governo para Taipei. Desde então, a jurisdição da República da China está limitada a Taiwan e algumas ilhas periféricas, incluindo Penghu, Kinmen e Matsu. E o país recebe reconhecimento diplomático limitado ao redor do mundo. Desde a introdução das reformas econômicas em 1978, a China tornou-se uma das economias de mais rápido crescimento do mundo, sendo o maior exportador e o terceiro maior importador de mercadorias no planeta. A industrialização reduziu a taxa de pobreza de 53% em 1981 para 8% em 2011. O país tem sido considerado uma superpotência emergente por vários acadêmicos, analistas econômicos e militares. A importância da China como uma grande potência é refletida através de seu papel como segunda maior economia do mundo, ou segunda maior em poder de compra, e da sua posição como membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e de várias organizações multilaterais, incluindo a Organização Mundial do Comércio, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, Grupo dos 20, BRICS e da Organização para a Cooperação de Xangai. Além disso, o país é reconhecido como uma das potências nucleares, além de possuir o maior exército do mundo em números de soldados e o segundo maior orçamento de defesas. Evidências arqueológicas sugerem que os primeiros hominídeos habitaram a China entre 250 mil a 2,24 milhões de anos atrás. Uma caverna em Zhoukou-Dian, próximo da atual Pequim, continha fósseis datados entre 300 mil e 780 mil a.C. Os fósseis da caverna são homens de Pequim, um exemplo de Homo erectus, que manipulavam fogo. Há também os restos de Homo sapiens, que datam
de 18 a 11 mil a.C., encontrados no local do Homem de Pequim. A tradição chinesa indica a dinastia Xia como a primeira dinastia imperial, mas ela era considerada mítica até que as escavações científicas encontraram os primeiros sítios da cultura Erlitou da Idade do Bronze, na província de Henan, em 1959. Os arqueólogos já descobriram os pertences aos Xias em antigos textos históricos, mas é possível verificar se esses restos são dessa época sem registros escritos do período. A primeira dinastia chinesa que deixou registros históricos foi vagamente feuda dinastia Shang, que estabeleceu-se ao longo do Rio Amarelo, no leste da China, do século 17 ao 21 a.C. A escrita oráculo em ossos dessa dinastia representa a forma mais antiga de escrita chinesa já encontrada e é uma ancestral direta dos caracteres chineses modernos usados em todo o leste da Ásia. Os Shang foram invadidos pelo oeste da dinastia Zhou, que governou entre os séculos 7 e 5 a.C., até que sua autoridade centralizada foi lentamente corroída por senhores de guerras feudais. Vários estados independentes finalmente emergiam do enfraquecimento do governo Zhou e entraram em guerras constantemente uns contra os outros durante o chamado período da Primavera e Outono, que durou 300 anos, sendo apenas ocasionalmente interrompido pelo imperador Zhou, até o movimento do período dos reinos combatentes. Durante os séculos 5 e 3 a.C., havia 7 poderosos estados soberanos no que agora é a atual China, cada um com seu próprio rei, ministério e exército. China Imperial. O primeiro estado unificado chinês foi estabelecido por Qin Shi Huang, no estado de Qin, em 221 a.C. Qin proclamou-se o primeiro imperador e impôs muitas reformas em toda a nação, principalmente a normalização forçada da língua, medidas, comprimentos de eixos e da moeda chinesa. A dinastia Qin durou apenas 15 anos, caindo logo após a morte de Qin Shi Huang, que, com o duro legalismo e políticas autoritárias, levou a uma rebelião generalizada no país. A subsequente dinastia Han governou a China entre 206 a.C. e 220 d.C. e criou uma duradoura identidade cultural entre a população, fator que resiste até os dias de hoje. Esta dinastia expandiu consideravelmente o território do império através de campanhas militares que atingiram Coreia, Vietnã, Mongólia e Ásia Central, além de também ter ajudado a criar rotas da seda no centro da Ásia. A China foi, por grande parte dos últimos 2 milênios, a maior economia do mundo. No entanto, a parte final da dinastia Qing, o desenvolvimento econômico chinês começou a declinar e o rápido desenvolvimento da Europa durante a Revolução Industrial permitiu-lhe ultrapassar a nação chinesa. Após o colapso dos Han, um outro período de desunião seguiu-se, que concluiu a época chamada de Três Reinos. Os estados independentes chineses nesse período, como o oriental, estabeleceram relações diplomáticas com o Japão, introduzindo o sistema de escrita chinês por lá. Em 581, a China foi reunificada sob o governo da dinastia Sui. No entanto, essa dinastia recuou após sua derrota da Guerra Goguryeo entre 598 e 614. A Grande Muralha da China foi construída por várias dinastias ao longo dos 2000 anos para proteger as regiões agrícolas sedentárias do interior chinês. A Grande Muralha da China foi construída por várias dinastias ao longo de 2000 anos para proteger as regiões agrícolas sedentárias do interior chinês de incursões de pastores nômades das estepes do norte. Durante a dinastia Tang e Song, a tecnologia e a cultura chinesa entraram em uma idade de ouro. O Império Tang teve no auge do poder até meados do século VIII, quando a rebelião de An Lushuan destruiu a propriedade do rei. A dinastia Song foi o primeiro governo da história no mundo a emitir papel moeda e a primeira entidade política chinesa a estabelecer com uma marinha permanente. Entre os séculos
10 e 11, a população da China dobrou o tamanho. Esse crescimento se deu por meio do cultivo de arroz, expandindo a China central e austral, e a produção de excedentes abundantes de alimento. Dentro de suas fronteiras, a dinastia Song do Norte tinha uma população de cerca de 100 milhões de habitantes. Filósofos como Zheng Yi e Zhu Xi revigoraram o confucionismo infundido em ideias budistas e declararam uma nova organização de textos clássicos que levaram à doutrina central do neoconfucionismo. Em 1271, o líder mongol e o quinto Khagan do Império Mongol, Kublai Khan, estabeleceu a dinastia Yuan, com o último renascente da dinastia Song, caindo para Yuan em 1279. Após a conquista ter sido concluída em 1279, o censo de 1300 estimou cerca de 60 milhões de habitantes. Um camponês chamado Zhu derrubou a dinastia Yuan em 1368 e fundou a dinastia Ming. Sob essa dinastia, a China entraria em outra era de ouro, com o desenvolvimento de uma das mais fortes marinhas do mundo e uma economia rica e próspera em meio a um florescimento artístico e cultural. Foi durante este período que Zheng liderou exportações em todo o mundo, chegando até o continente africano. Em 1644, Pequim foi saqueada por uma coalização de forças rebeldes liderada por Qin Zisheng, um oficial Ming inferior que liderou a revolta camponesa. O último imperador Ming cometeu suicídio quando a cidade caiu. A dinastia Qing, que originou o Manchu, então aliou-se ao general Ming Yusang e derrubou a dinastia Sung de Li, e depois assumiu o controle de Pequim, que tornou-se uma capital dos Qings. No total, o custo da conquista Manchu da China foi de mais 25 milhões de vidas. A dinastia Qing, que durou até 1912, foi a última dinastia imperial da China. No século XIX, essa linhagem adotou uma postura defensiva em relação ao imperialismo europeu, embora estivesse envolvida em uma expansão imperialista particular para a Ásia Central. Neste momento, o país começou a perceber a importância do resto do mundo, em particular do Ocidente. Como a China se abriu ao comércio exterior e à atividade missionária, o ópio produzido pela Índia Britânica foi forçado a entrar no Império Qing. Duas guerras do ópio com a Grã-Bretanha enfraqueceram o controle do imperador. No final de 1850, o sul chinês entrou em uma ebulição com a rebelião Taiping, uma violenta guerra civil que durou até 1864. A rebelião foi liderada por Hong Xiuquan, que foi parcialmente influenciado por uma interpretação idiosincrática do cristianismo. Hong Kong acreditava ser ele o filho de Deus e o irmão mais novo de Jesus. Embora as forças de Qing tenham sido vitoriosas, essa guerra civil foi uma das mais sangrentas da história da humanidade, custando pelo menos 20 milhões de vidas, mais que o número total de mortos da Primeira Guerra Mundial, com algumas estimativas chegando até 40 milhões de mortos. Outras rebeliões custosas seguiram a rebelião Taiping, como guerras do clã entre 1855 e 1867, Rebelião Nien entre 1851 e 1868, Rebelião Mião de 1854 a 1873, Revoltas do Pantai 1856 até 1873 e a Revolta do Gan de 1862 a 1877. O fluxo do ópio britânico apressou mais ainda a queda do império. No século XIX, o colonialismo estava no auge e a grande diáspora chinesa começou. As taxas de emigrações foram reforçadas por catástrofes nacionais. No início do século XX, uma massiva desordem civil havia começado e apelos por reformas e revoluções eram ouvidos em todo o país. O imperador Guangxu, de 38 anos de idade, morreu em prisão domiciliar em 14 de novembro de 1908. Curioso, com o trono vazio, ele foi sucedido pelo herdeiro escolhido a dedo pela imperatriz.
Seu sobrinho de 2 anos de idade, Puyi, que se tornou imperador Xuanzong. A consorte de Guangxu tornou-se a imperatriz viúva Longyu. E outro golpe de Estado de 1912, Yuan Shikai derrubou Puyi e forçou Longyu a assinar o decreto de abdicação como regente, terminando mais de 2.000 anos de domicílio imperial da China. Longyu morreu sem filhos em 1900.